A jornada de um único dia pode parecer insignificante para um ser que mede seus anos em centenas. No entanto, para mim, nascido, vivido e amadurecido ao longo de 24 horas, cada segundo é uma história inteiramente preenchida de sensações, transformações, encontros e despedidas. Na escala humana, minha existência é apenas uma fração, uma nota breve na canção da vida. Mas, considerando-se o que é viver plenamente, sou tão denso quanto 1000 anos. Meu lar é o terceiro rio, assim chamado porque ele não é o maior, mas também não é o menor entre aqueles que fluem pela região. Seu leito é uma cordilheira de pedras, polidas por milênios de águas, e sua superfície reflete o céu com uma nitidez quase insuportável. Ali, quando ainda era larva, ainda era apenas uma possibilidade de vida, desci lentamente ao fundo, levado pelo peso das cascas que me protegiam. Mergulhei até o ponto mais abissal, onde a luz do sol não tem mais força, mas onde começa o reino daquele silêncio primordial, aquele sopro de espera que antecede o renascimento. Passaram-se 2 anos e 9 meses, 9 estações completas, antes que eu pudesse vislumbrar a superfície outra vez. Esses longos dias se sucederam, tecendo um tempo lento e monótono para quase todos, mas intenso para mim. Pois ao longo de 3 invernos e dos verões que os antecederam, fui me desfazendo e recompondo, trocando de pele, superando as dores do crescimento, experimentando a leveza do início e o peso da sobrevivência. Não havia para mim distração possível, apenas a persistência, a certeza de que chegaria a hora da mudança. Durante esse tempo, aprendi a ouvir as folhas que caíam no rio, carregadas pelo vento, e a distinguir os diferentes tons de barulho que faziam ao se misturarem à água. Algumas expiravam desorientadas, arrastadas para longe de sua árvore-mãe, enquanto outras boiavam com determinada graça, como se soubessem para onde queriam ir. Observava também os peixes a nadar, cruzando o leito do rio como corredores incansáveis. Eles viviam numa dimensão temporal distante da minha. Tinham semanas, meses, anos para crescer, desovar, construir famílias e, especialmente, para errar. Eu, não. Cada instante, cada hora, era uma oportunidade única, jamais repetida. Por vezes, quando o silêncio pesava demais, eu tentava imaginar como seria o mundo além do rio. Uma vez uma folha grande parou exatamente acima de mim e por um instante imaginei que era um barco levado por marinheiros invisíveis rumo a destinos desconhecidos. E assim a folha partiu, levando meus sonhos embora juntamente com a correnteza. O rio era assim, um misto de esperança e saudade, de chegada e partida. A chegada do terceiro verão trouxe consigo novas promessas. O gelo derreteu, a neve dava lugar ao verde, e as águas aquecidas pelo sol se tornaram mais claras, como se cada gota agora contivesse a memória do calor das estações anteriores. Era então, naquele momento de transição, que tudo começaria para mim. Percebi que meus órgãos internos desapareciam e que já não sentia necessidade de comer, nem de me esconder no subterrâneo. Estava preparado para o mundo, para o voo, para o amor. Acredito que, assim como eu, milhões de meus irmãos passaram por movimentos internos e preparativos silenciosos, cada um à sua maneira. Em algum momento, a luz do sol atravessou a camada de areia que me protegia, e por um instante senti o calor penetrar o corpo, tornando-o leve, como se eu fosse preenchido de ar. Foi então que quebrei as amarras da lama, libertando-me para subir à tona. Sentia-me como um marinheiro que, após meses em pleno mar, avista por fim o continente da liberdade. A passagem da lama para a superfície foi breve, mas intensa. Minhas asas, delicadas, finas, quase transparentes, se desdobraram secando rapidamente sob o sol. Meu corpo estava pronto para voar, para sair do reino da escuridão e adentrar o reino da luz. Não havia tempo a perder. Sabia que, se demorasse, perderia a força e, com ela, o sentido da vida. A superfície do rio era não apenas um limite, mas uma fronteira entre 2 mundos. Assim que a atravessei, veio até mim um sentimento inédito, uma sensação de leveza e de medo combinados. Respirar o ar e não as águas parecia um milagre.
O vento agora servia de apoio e não de ameaça. O sol, de farol e não de perigo. Observando ao redor, vi que toda a margem do rio estava coberta por uma fina névoa matinal, como se a terra exalasse o desejo de viver. Mais acima, as árvores, gigantes silenciosos, testemunhavam o despertar do dia. Passarinhos, ainda sonolentos, esticavam as penas e começavam a cantar, enquanto insetos maiores, cujos nomes não sabia, mas cujas presenças me pareciam familiares, rondavam, prontos para caçar ou para acasalar. O mundo era simultaneamente novo e antigo, incrível e natural. Comecei então a voar. Não como os pássaros, com os seus movimentos precisos e elegantes, mas com a hesitação de quem está aprendendo a andar. Voava desajeitadamente, tropeçando no ar, caindo e levantando de novo, sentindo cada brisa como uma onda, cada obstáculo como uma montanha. Mas apesar da dificuldade inicial, eu era livre. Já não havia lama a me segurar, apenas o vento e o céu. Senti, naquele instante, a euforia de existir. A alegria de ser apenas o que eu era, sem passado, sem expectativas para o futuro. O tempo parecia contrair-se, acelerar-se. O sol, que começara tímido, tornou-se incisivo. O ar ficou mais denso, carregado de aromas de vegetação, terra e umidade. O mundo dos humanos estava para além das margens do rio, mas eu sabia que, para eles, eu era apenas um ser invisível, despercebido. E isso me dava uma segurança estranha, como se a invisibilidade fosse uma dádiva. Voando mais alto, pude ver o conjunto das coisas. O rio serpenteando entre colinas, as árvores formando manchas de verde e castanho, as nuvens desenhando padrões fugazes no céu. Senti então a fragilidade do momento, a noção de que era preciso viver cada segundo como se fosse o último. Na verdade, assim era. O sol do meio-dia anunciou o ponto culminante do meu voo. Conheci então minhas primeiras companheiras. Elas haviam atravessado o mesmo processo, saído da lama, escutado o chamado do sol, ganhado asas. Juntas voávamos em grupos, formando pequenas nuvens vivas, cada uma de nós buscando completar o ciclo. Às vezes o vento nos separava, outras o odor das flores nos aproximava. Era uma dança silenciosa, cheia de urgência e beleza. Nosso acasalamento era rápido, pois não havia tempo para cerimônias prolongadas. O instinto nos chamava e respondíamos com a certeza de quem sabe que no dia seguinte já não existirá. O encontro foi intenso e, de certa forma, também triste, pois sabíamos que, após aquele momento, restava pouco para fazer além de esperar pelo fim e dar vida a novas gerações. O sol foi subindo e a luz ficou mais dourada, mais quente. Os sons do rio foram sendo ofuscados pelos cantos dos pássaros, pelo riso distante das crianças que brincavam à beira d'água. Para elas, aquilo era apenas mais um dia de verão. Para mim, o único dia de minha vida. Essa dualidade entre o permanente e o fugaz, o grande e o pequeno, sempre me intrigou. Continuei voando, sentindo a cada momento o corpo perder a energia, as asas ficarem mais pesadas. Cada aterrissagem nas folhas, nas pedras, nas pontes de madeira, era uma tentativa de repouso, mas o descanso verdadeiro já não existia. O final se aproximava, e isso intensificava a experiência daquele dia de sol e ar. Uma das últimas experiências de meus sentidos foi ver as sombras dos homens e mulheres caminhando na margem, vendo o mesmo rio, mas vendo mundos diferentes. Eles mergulhavam os pés, punham as mãos na água, mas não percebiam quantas vidas se iniciavam e se encerravam em seu tempo. Eram espectadores distantes, enquanto eu era, por aqueles instantes, protagonista absoluto do drama da existência. À medida que o dia avançava, fui sendo atraído para a beira do rio, onde a vegetação predominava e onde podia sentir uma última vez o cheio da vida. As plantas, as flores, as pedras, tudo parecia conspirar para me oferecer um final digno, cheio de sentido. Era como se a natureza, ao me oferecer uma morte serena, me desse de presente a plenitude daquele voo. Fui perdendo a força gradativamente. O vento, que antes me impulsionava, já não tinha o mesmo vigor. O sol, antes intenso, já começava sua descida ao oeste, tornando as sombras mais longas, a temperatura mais amena. O céu, antes azul,
começava a se tingir de lilás, dourado, vermelho. Sentindo o final próximo, comecei a caminhar. Agora, já não voava mais, para a margem do rio, para junto das folhas e do musgo. Lá, pude estivar. E pela primeira vez desde o nascimento, descansar. O cansaço, antes ignorado, tomou conta de mim, e entrei em uma espécie de sonolência, como a que sentira quando era larva. No fundo do rio, enquanto meus olhos se fechavam lentamente, percebi que minha descendência já começara seu próprio ciclo. As larvas invisíveis ao olho humano seriam levadas pela correnteza de volta ao reino das profundezas para se prepararem para o seu próprio minuto de luz. E assim, minha história se desdobrava não apenas no tempo, mas no espaço, nas gerações, nas vidas que ainda estavam por vir. No último momento, senti a água voltar a me banhar. Era uma sensação de volta às origens, como se a natureza me lembrasse de que, na roda da vida, eu sempre estaria conectado ao grande ciclo. O sol se pôs e a escuridão começou a tomar a terra. Mas para mim, a noite que chegava não era de tristeza. Era de reconciliação. O tempo finalmente parou. O coração, que durante 13 horas batera acelerado, agora parava. E as asas, antes prontas para outro voo, descansavam em paz. Meu corpo seria devolvido ao rio, tornando-se alimento para peixes, bactérias, fungos e assim por diante. E desse modo, integrava-me novamente ao ciclo do rio, tornando-me parte da terra, da água, do ar, do fogo, dos elementos primordiais. Compreendi então que o verdadeiro sentido da vida não está na duração dos dias, mas na intensidade dos instantes vividos. Que o valor de uma existência não pode ser medido em minutos ou anos, mas em olhares, gestos, cheiros, sons. Que cada ser, por mais pequeno que seja, é pleno naquilo que faz, naquilo que é. Se pudesse conversar com um ser humano, diria o seguinte: vocês que têm 100 anos ou mais, sabem realmente viver cada momento? Ousam sentir o frescor da madrugada, o calor do sol da tarde, o perfume das flores, o sabor da água no verão? Lutam, choram, riem, amam, criam, sonham? Ou apenas esperam pelo amanhã, pelo fim de semana, pelas férias, pela aposentadoria, esquecendo-se de que o agora, este mesmo instante, é a única coisa que existe de verdade? Meu tempo foi breve, mas denso. Em meu único dia, experimentei maravilha e medo, alegria e tristeza, força e fragilidade, nascimento e morte. Observei o rio, o céu, o horizonte e os outros seres, os humanos distantes. Vivi plenamente e, ao fim, pude descansar com a certeza de que a vida, mesmo quando pequena, é grande em significado. E assim, minha história termina. Não como tristeza, mas como celebração. Pois, se um ser pequeno pode viver tanto em tão pouco tempo, quem sabe o quanto os grandes seres podem viver quando aprendem a realmente existir, instante após instante?